Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça encobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Olá, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja presente na sua vida nesta noite de domingo, dia 29 de março de 2020, onde nós iniciamos este culto online, em comunhão com o Senhor e com os irmãos que estão aí do outro lado, assistindo o nosso vídeo, ouvindo a nossa voz e compartilhando da palavra do Senhor. Nós desejamos e esperamos que os irmãos estejam
desfrutando da companhia dos seus familiares, em paz nos seus lares, onde a presença do Senhor seja abundante e a sua providência e a sua proteção seja constante sobre a vida dos amados irmãos. Eu gostaria de trazer algumas orientações quanto à dinâmica da nossa igreja. O conselho definiu e decidiu que nós permaneceremos com o templo fechado, com as nossas atividades suspensas, por mais 7 dias, contando a partir de segunda-feira, dia 30 de março. Ou seja, os próximos 7 dias, a partir do dia 30 de março, a nossa igreja, o nosso templo, permanecerá fechado, com o objetivo de preservar a saúde dos irmãos, com o objetivo de atender às instruções e orientações da Organização Mundial de Saúde, bem como das autoridades do nosso país. Vamos orar? Eu queria convidar a você a fechar os seus olhos e juntos orarmos clamando ao Senhor pela nossa nação, pelo mundo, pela nossa igreja, pelas nossas famílias. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, gratos somos pelo privilégio que temos de falar com o Senhor, na certeza que o Senhor nos ouve, na certeza que o Senhor está ao nosso lado, onipresente no lar de cada um, conhecendo os desejos do nosso coração, conhecendo os nossos anseios, conhecendo as nossas angústias, conhecendo os nossos planos, conhecendo, ó Deus, o querer do nosso coração. Mas nós, como servos do Senhor, nos curvamos à Tua grandeza e à Tua soberania, clamando sobre nós as Tuas mãos estendidas, as Tuas bênçãos, a Tua proteção, a Tua provisão. Cuida, Senhor, das famílias da nossa igreja. Cuida, ó Deus, daqueles que estão precisando de auxílio neste momento, daqueles que se encontram acamados, daqueles que se encontram enfermos, daqueles que estão sozinhos, Senhor. Esteja o Senhor mesmo confortando a cada um destes queridos. Seja a Tua palavra que nos alimente nesses dias, seja ela que nos revigore a força, seja ela que nos aumente a fé. Seja ela, Senhor, que nos mostre o caminho e nos oriente nas decisões que precisam ser tomadas nestes dias tão difíceis. Abençoe também aqueles que mantêm os seus postos de trabalho, que mantêm as suas atividades por serem elas atividades de necessidade e que precisam, ó Deus, continuar funcionando. Estenda Tuas mãos poderosas sobre estes, trazendo sobre eles proteção, ó Deus, e paz no coração. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar a você, do outro lado, a cantar com a gente esta canção que fala deste momento que nós estamos vivendo, em que estamos longe do templo, longe do convívio, mas o Senhor, que excede, que ultrapassa as barreiras do templo, está ao nosso lado. Tu não habitas em tendas, em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra, no mar, semelhante a Ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do Teu amor incomparável. Senhor, Tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos Teus pés. Incomparável, Senhor, Tu és. Minha alma está apegada a Ti, Senhor, incomparável és. Queridos, abra sua Bíblia
naquele salmo que é o mais conhecido de todos eles, o salmo de número 23. E nós vamos ler apenas o versículo de número 4. Salmo de número 23, versículo de número 4. Ele nos diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Por certo, este salmo de número 23 é o salmo mais conhecido por todos aqueles que, sendo nascidos ou não na igreja, mas que tiveram um contato inicialmente na sua infância com a Bíblia, aprenderam. É o salmo em que os pais ensinam para as crianças e elas declamam porque aprendem desde a tenra idade. É o salmo em que muitas casas deixam as Bíblias abertas sobre os móveis. É um salmo de confiança na proteção e na provisão do Senhor. Por certo, este salmo, ele dos seus 6 versículos, 5 deles falam e narram as bênçãos de Deus, do seu cuidado, do seu amor e do seu zelo por aqueles que são chamados as suas ovelhas, sendo ele o nosso pastor. Pastor este que o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 10, diz ser ele o bom pastor e que as suas ovelhas reconheceriam a sua voz, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E neste salmo, no meio dele, no versículo de número 4, dentre tantas bênçãos que são apresentadas pelo salmista Davi, do cuidado do Senhor, da provisão, da proteção, do que o Senhor faz na vida das suas ovelhas, surge então algo repentino, tenebroso, preocupante, amedrontador. Surge a figura de um vale, o vale da sombra da morte. Um local que traz medo, segundo as palavras do salmista. Um lugar que traz incertezas. Um lugar que traz preocupações. E eu gostaria então de começar este versículo olhando para suas primeiras palavras, ainda que. O ainda que expressa uma oposição aos demais versículos, 1, 2, 3, 5 e 6. O ainda que é um momento, é algo circunstancial, é algo que é possível de acontecer na minha e na sua vida. A despeito de todas as bênçãos narradas nos demais versículos, do cuidado do Senhor para com suas ovelhas, o ainda que nos traz um momento, nos aponta para uma situação que coloca no nosso coração, colocou no coração do salmista, algo que pode acontecer na caminhada da vida, algo que se apresenta diante de nós. O ainda que se ande pelo vale da sombra da morte, no caso do salmista, ou ainda que não seja como eu imaginei, o ainda que não seja como eu planejei, o ainda que os problemas surjam na minha vida, o ainda que algo de mal nos aconteça, ainda que nós estejamos atravessando por um momento de grande preocupação, não só dentro das nossas casas, não só que alcance a nossa igreja, não só no nosso município ou estado, mas no nosso país e em todo o mundo. Ainda que isso aconteça, eu queria então passar para a segunda palavra do versículo. Ainda que isso tudo aconteça e eu ande, o eu ande, ele nos mostra e nos ensina que deve haver movimento. Nós não podemos parar. O vale da sombra da morte, o momento em que nós atravessamos, ele não pode nos deter, ele não pode nos parar. Nós não podemos esmurecer. O salmista não diz, ainda que eu permaneça no vale, ainda que eu esteja para sempre no vale, ainda que eu ande, ainda que eu
passe por ele na caminhada da vida, eu não posso parar, eu não posso desistir. A jornada continua. Eu não devo perder a minha fé. Eu devo olhar para os primeiros versículos e para os 2 últimos, lembrando do Senhor, colocando a minha fé no Senhor, no nosso pastor. É Ele quem nos guia pelas águas de descanso. É Ele quem nos guia aos pastos verdejantes. É Ele quem nos guia no vale da sombra da morte. Nós estamos atravessando um momento de grande dúvida, de incerteza na nossa sociedade. Não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, não sabemos as decisões que vão ser tomadas, mas eu tenho a lhe dizer o seguinte: ainda que tudo isso aconteça, nós devemos continuar andando, nós devemos continuar caminhando, nós devemos continuar olhando para o Senhor e esperando nele o nosso socorro. Se nesses primeiros momentos nós podemos entender de que o Vale da Sombra da Morte é algo circunstancial, onde nós não podemos parar, nós devemos continuar andando, nós devemos continuar produzindo, nós devemos continuar crendo no Senhor, nós devemos continuar amando a nossa família, nós não podemos perder a nossa esperança. Eu queria chamar a tua atenção, então, para a figura que é apresentada para representar este momento de dificuldade: o Vale da Sombra da Morte. O vale, ele é um acidente geográfico. Ele é um local mais baixo do que a região que está ao seu redor. Ele é um local mais fundo do que o que está ao seu redor. Tudo que está à sua volta está mais alto, parece ser maior, parece ser intransponível. O vale, que é a figura usada pelo salmista, ele é cercado por montanhas, por montes, por colinas. Na perspectiva do vale, olhando ao redor, se vê montanhas que, por vezes, são caminhos difíceis de subir para sair deste vale. Mas eu gostaria de lembrar a passagem do profeta Ezequiel, do capítulo 37, onde ele é levado pelo Espírito do Senhor até um vale que é coberto por ossos secos, onde não há vida, onde a morte é predominante. E então, ali, o Senhor orienta ao profeta Ezequiel para que profetizasse sobre aqueles ossos secos, mortos, sem vida. E assim fazendo, a vida recobrou aqueles ossos e foram então refeitos pelo Senhor tendões, ligamentos, a carne, a pele, e eles voltaram a viver. O que eu quero te dizer nessa noite com essa passagem? Que embora nós estejamos, ainda que circunstancialmente, ainda que andando, caminhando pelo vale da sombra da morte, nós devemos usar as nossas palavras, as nossas redes sociais, para abençoar vidas, para trazer vida àqueles que não foram alcançados ainda pela graça do Senhor, para aqueles que não conhecem da sua palavra, para aqueles que têm o seu coração conturbado e suas mentes atribuladas pelo momento em que estamos vivendo. Profetizemos sobre o vale de ossos secos. Os ossos estavam no vale, e o profeta também estava, mas o Senhor lá também estava, agindo através das palavras do profeta. Seja profeta neste vale. Profetize na vida das pessoas bênçãos, profetize vida. Use suas redes sociais, suas comunicações para profetizar vida sobre as pessoas. E certamente, este momento de dor se transformará em dia de alegria. Ainda sobre o vale, o salmista no Salmo de número 121 se pergunta de um vale: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem
do Senhor que fez os céus e a terra. Nós estamos no momento de vale, sendo guiados pelo Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós. O Salmo de número 121 diz: aquele que te guarda não dorme o guarda de Israel. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, que os teus pés resvalem. Ele guardará a tua vida. Então, amado irmão, no vale, profetize sobre a vida dos outros, traga vida através dos teus lábios e creia na ação do Senhor, porque Ele não dorme, Ele guarda a tua vida. O salmista reconhece de que o vale é um local que traz medo, traz apreensão. Ele, por muitas das vezes, aterroriza e apavora. Em alguns casos, de acordo com talvez o tempo de permanência, o tempo de caminhada neste vale, ele pode trazer algum grau de depressão ou de tristeza profunda. Porém, ele traz uma seguinte constatação: ainda que ele esteja andando, caminhando por este local, ele chega à seguinte conclusão, de que ele não temeria mal nenhum. E isso não é pelas suas próprias forças, isso não é alcançado pelo seu conhecimento, isso não é alcançado pelo seu posicionamento político, isto não é alcançado pela crença que ele tem na sabedoria e no conhecimento dos homens, isso não é alcançado pela denominação a que ele pertence, isto não é alcançado pelas providências e precauções que estão sendo tomadas por todos nós neste momento de pandemia. Mas isto é alcançado tão somente pela presença do Senhor ao seu lado, ao nosso lado. Porque tu estás comigo. A presença constante do Senhor, em todo o Salmo 23, cuidando das suas ovelhas, as alimentando, as guiando, as guardando, as protegendo do mal, seja nos pastos verdejantes, seja nas águas tranquilas, ou seja, no vale da sombra da morte. A presença do Senhor faz toda a diferença. Queria fazer você voltar ao livro do Gênesis e olhar no capítulo 39 a história de José. José que foi tratado como uma mercadoria, vendido pelos seus irmãos e deixado então na casa de Potifar. E em seguida, por toda a situação criada pela mulher de Potifar, foi levado à prisão. Ainda assim, a palavra do Senhor, no capítulo 39 do livro do Gênesis, nos diz: porque Deus era com José. E então José foi bem sucedido. Onde ele esteve, na casa de Potifar, sendo elevado a uma posição de destaque, mesmo sendo ele escravo, ou depois de toda a situação criada pela mulher de Potifar, ele foi levado então à cadeia. E lá o Senhor estava com ele. E lá ele também foi colocado mais uma vez em uma situação de destaque, cuidando de todo o cárcere. O Senhor estando conosco, não importa o lugar que nós estejamos, seja no fundo do poço, seja no fundo do vale, seja como escravo na casa de Potifar, seja passando as agruras das cadeias, estando o Senhor conosco, nós seremos abençoados e seremos bem-sucedidos. Não é o lugar que fez José, mas José transformou o lugar porque a bênção do Senhor estava sobre ele. Se nós olharmos mais uma vez o capítulo 2 de João, existia um casamento, um lugar de festa, um lugar de alegria, um lugar de regozijo. E acaba o vinho. E não tinha mais o que fazer. Mas Jesus estava lá. Jesus torna o impossível, o improvável, em realidade. Ele transforma a água em vinho. Ele transforma o lamento
em festa. Ele transforma a tristeza em alegria. Jesus estava presente no casamento. Se nós olharmos para aqueles discípulos que se sentiam ameaçados pelas ondas e pela tempestade naquele barco atravessando o mar da Galileia, registrado em Marcos 4, versículos 35 em diante. Jesus estava no barco, acalma os seus corações, acalma a tempestade, e eles então passam a admirar, a crer, porque Jesus estava presente. Jesus nos promete que estaria conosco por todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Jesus nos promete que mesmo depois de sua morte e a ascensão aos céus, ele nos daria então um outro Consolador, aquele que estaria sempre conosco, é o seu Espírito Santo. Amados irmãos, em Cristo Jesus, neste momento de vale, neste momento de preocupação, neste momento de angústia, de tristeza, eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, Ele está do nosso lado. E isso faz toda diferença na nossa vida. Confie no Senhor, entrega o teu caminho, seja grato a Ele e descansa nele. Descansa no Senhor, descansa na sua providência. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor está conosco. O Senhor está na sua casa. O Senhor está na sua vida. O Senhor está olhando por você. Em nome de Jesus, que Ele te abençoe. Amém.